A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar. Pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Bom dia, ouvintes do programa Hora da AmCham, em especial os ouvintes da rubrica Embaixada dos Estados Unidos da América. Este é o espaço radiofónico que leva ao conhecimento do público as mais recentes notícias sobre o que de mais importante se faz e acontece na Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. A hora da AmCham Angola. Acompanhe as atividades da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Mensalmente, na última semana de cada mês, uma gentileza da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Aqui, na hora da AmCham Angola. Hoje, temos o prazer de receber, pela primeira vez no programa, o Dr. John Rehnquist, oficial sénior de defesa e adido de defesa da Embaixada dos Estados Unidos em Angola, e a Sra. Lashana Johnson, adida adjunta de imprensa, cultura e educação da Embaixada dos Estados Unidos, que participam do programa pela terceira vez. A pandemia da Covid-19 obriga-nos uma vez mais a conduzir esta entrevista por via das novas tecnologias de informação, em observância ao distanciamento social. Dr. Rehnquist e Sra. Lashana Johnson, bom dia e sejam bem-vindos à rubrica da Embaixada nos Estados Unidos da América, na Hora da AmCham. Bom dia, Joel. É um prazer estar convosco pela terceira vez. Obrigada por reservarem este tempo para estarem conosco neste programa hoje. Ok. Sr. Rehnquist, bom dia. Bom dia ao Sr. Joel Costa. Bom dia aos ouvintes do programa. Obrigado pelo convite. É um prazer juntar-me a vocês neste espaço. Ok? Vamos lá para o fim desta rubrica, vamos conhecer melhor os nossos convidados de hoje. Agora vamos falar sobre questões de interesse público ligadas ao mês da história dos afro-americanos. As prioridades do governo americano no âmbito da defesa, saúde, oportunidades de financiamento para programas pertinentes à agenda anual de programas da Embaixada e sobre o apoio para mitigar o tráfico de seres humanos. Vamos à conversa.
Muitos angolanos, incluindo os nossos ouvintes, têm interesse em saber mais sobre este mês de fevereiro, onde se celebra a história dos afro-americanos. Como e quando começou a celebração anual do contributo dos afro-americanos nos Estados Unidos da América? Esta celebração começou em 1926. A semana escolhida para esta celebração foi programada para coincidir com os aniversários do presidente Abraham Lincoln, signatário da Proclamação de Emancipação de Frederick Douglass, que lutou contra a escravidão e se tornou um reformador social. Após a sua fuga da escravidão, a criação desta semana foi ideia do historiador Carter G. Woodson, que tinha esperança de que um dia as relações dos negros africanos fossem celebradas durante todo o ano. Muito bem. Sra. Luciana Johnson, o que é que tem a dizer sobre este tópico? Sim, é interessante mencionar que 50 anos depois, em 1976, o presidente Gerald Ford, ele transformou aquela semana numa celebração nacional de um mês da história afro-americana, dizendo que era hora de aproveitar a oportunidade para homenagear as realizações, muitas vezes negligenciadas, dos afro-americanos em todas as esferas ao longo da nossa história. Desde esta data até hoje, todos os presidentes dos Estados Unidos estabeleceram o mês de fevereiro como um mês para esta celebração, e todos os anos o tema é diferente. Neste ano, o presidente Biden também proclamou o mês de fevereiro como o mês nacional da história afro-americana, e o tema para este ano é saúde e bem-estar dos afro-americanos. Muito bem, muito interessante esta abordagem histórica. O que é feito para celebrar esta data nos Estados Unidos da América? Durante esta data realizam-se palestras, discursos, encenações, apresentam-se filmes e documentários que destacam os grandes feitos e contribuições dos afro-americanos. As escolhas se concentram em abordagens sobre afro-americanos que se destacaram grandemente. Por exemplo, Martin Luther King Jr. e Rosa Parks estão agora entre as figuras mais conhecidas da história americana. O mês de história dos afro-americanos ajuda os outros a entenderem o impacto que os afro-americanos tiveram na América de hoje. O nosso ensino sobre a história é desproporcional, pois concentra-se mais nas experiências dos americanos brancos. Portanto, os mês da história negra é um passo muito importante para interpretar o passado da nossa nação. Não se pode entender a história americana sem entender a história dos afro-americanos. Esta data comemorativa levou às escolas nos Estados Unidos a apresentarem materiais educacionais sobre o papel notável dos afro-americanos na formação da história dos Estados Unidos da América. Muito bem, muito obrigado, Sr. John Rehnquist. Que efeito teve o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, ou Vidas Afro-Americanas Importam, nos Estados Unidos, que teve início recentemente em 2020? O movimento denominado Vidas Negras Importam, ou Black Lives Matter, e os protestos de 2020 contra a brutalidade policial levaram
a um maior reconhecimento por parte dos americanos de todas as raças e origens, das experiências dos afro-americanos e da importância de se compreender o passado para se ter um futuro melhor. Os americanos passaram a entender que a nossa história é mais rica e mais complexa, apesar de não haver muita uniformidade de forma equitativa e honrosa, comparado com o que realmente gostaríamos que fosse. Os novos pesquisadores prestam mais atenção às contribuições e às histórias de americanos marginalizados. Muito obrigado, Sra. Johnson. Sr. Rehnquist, o que tem a dizer sobre este assunto? Os Estados Unidos continuarão a promover a igualdade e justiça raciais, incluindo a Ordem Executiva 13985, emitida pelo presidente Biden a 20 de janeiro sobre o avanço da igualdade racial e o apoio à comunidade carentes. Isso representa o compromisso do governo dos Estados Unidos da América em promover a igualdade entre todas as pessoas e dar apoio ao Black Lives Matter. As vidas negras importam. O movimento que começou com ativistas sociais defendendo a melhora da igualdade racial e o acesso à justiça para os afro-americanos. Por exemplo, pendurar banners do movimento Vidas Negras Importam, embaixadas e consulados dos Estados Unidos e hastear bandeiras do Vidas Negras Importam nos mastros das missões dos Estados Unidos chamam a atenção para novos esforços para promover a igualdade racial e o acesso à justiça em todo o mundo. Esses autos são um lembrete visível para outras nações da responsabilidade coletiva de promover questões de justiça social e que abordar essas questões é uma prioridade para nós. Obrigado, Sr. Rehnquist. Obrigado. Isto destaca bem a conhecida democracia nos Estados Unidos. Mas por que relembrar um passado sombrio? Sra. Shannon Johnson. É de suma importância discutir o bem e o mal do passado da nação, incluindo o direito ao voto, a escravidão e a discriminação. Falar sobre a nossa história comum pode quebrar barreiras e unir as pessoas, tanto entre nos Estados Unidos quanto aqui em Angola. Como disse o secretário Blinken, o poder diplomático da América foi construído ao longo de séculos por pessoas de muitas esferas da vida, incluindo inúmeros afro-americanos que merecem reconhecimento por suas contribuições. Mas o mês da história afro-americana não é apenas para celebrar as contribuições dos afro-americanos do passado. Trata-se também de progredir na longa jornada em direção à equidade racial. Ao relembrar nossa história, podemos construir um caminho para um futuro melhor. Muito obrigado, Sra. Shannon Johnson. Sr. Rehnquist, o que tem a dizer sobre este assunto? Eu gostaria também de citar o que disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao proclamar o mês de fevereiro de 2022 como o mês nacional da história afro-americana. Ao enfrentar essas tragédias de forma aberta e honesta e trabalhar unidos como um só povo para cumprir a promessa americana de igualdade e dignidade para todos. Nós tornamos uma nação mais forte, uma versão mais perfeita de nós mesmos. Portanto, os Estados Unidos achamos ser muito importante celebrar esta data. Obrigado, Sr. Rehnquist. Como é que a Embaixada celebra e promove o mês da história
dos afro-americanos em Angola? De várias formas. Por exemplo, no ano passado, a embaixada concentrou-se na realização de uma série de eventos intitulados a ligação com o Atlântico, em parceria com o Ministro do Ensino Superior, o Museu Nacional de Escravatura e professores universitários. Os eventos centram-se no tráfico transatlântico de escravos e na chegada dos primeiros angolanos ao assentamento de Jamestown em 1619. Exploramos as influências angolanas na cultura americana e a discussão também envolveu reflexões em torno das relações atuais entre os Estados Unidos e Angola. Este ano, a embaixada está a homenagear o profundo impacto que os afro-americanos tiveram ao longo da história da diplomacia americana, além de reconhecer as contribuições globais que eles tiveram ao longo das gerações. Como parte integrante das celebrações em prol do mês da história afro-americana, apresentaremos músicos americanos e angolanos com influências distintas em forma de arte musical fortemente influenciada pelas contribuições afro-americanas como blues, jazz, R&B, funk, hip-hop, house e outros, demonstrando assim como esta cultura comum teve um impacto na promoção da liberdade de expressão, criatividade e laços entre os dois países. Hoje à noite, a Embaixada, em parceria com a Geração 80, promoverá a exibição de um filme seguido de debate sobre o documentário Tell Them We Are Rising, em um documentário de Stanley Nelson para celebrar as universidades afro-americanas, também conhecidas como HBCUs, e para destacar o seu impacto na história, cultura e na identidade nacional dos Estados Unidos. Muito bem, e muito obrigado, Dr. Rehnquist e a Sra. Luciana, por falarem sobre o mês da história dos afro-americanos, que é celebrado neste mês de fevereiro, as contribuições dos afro-americanos na construção dos Estados Unidos. Caros ouvintes, reiterados votos de muito bom dia, estamos a apresentar a rubrica Embaixada dos Estados Unidos na hora da AmCham. Connosco estão a conversa o Dr. John Rehnquist e a Sra. Luciana Johnson, ambos adidos da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Vamos agora falar sobre algumas das prioridades da Embaixada. Vamos começar com questões da área de defesa. Dr. Rehnquist, como oficial sénior da defesa, há alguma prioridade da Embaixada no que se refere à área militar que gostaria de destacar durante a entrevista? Sim, de facto. A recente conferência de chefes de defesa que tive a oportunidade de assistir com o general Egídio de Sousa Santos, por ser o doutor em História e chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de Angola, foi uma grande oportunidade para ver como os Estados Unidos e Angola podem trabalhar juntos em questões de saúde, segurança marítima, combate a redes criminosas, gestão a defesas cibernéticas e até mesmo em matéria de alterações climáticas. Para ser a volta das alterações climáticas consiste numa nova missão para o nosso Departamento de Defesa dos Estados Unidos e esperamos poder trabalhar com Angola na matéria de gestão marítima, gestão de áreas hidrográficas. Temos também uma parceria incrível com a Marinha de Angola e os fuzileiros
E temos o prazer de realizar a formação de instrutores no Embridge, um lugar muito bonito. Também temos um programa de 5 anos de parceria com Angola para aumentar o número de instrutores de língua inglesa nas Forças Armadas, bem como melhorar a qualidade dos materiais e compromissos profissionais. Senhora Johnson? O Dr. Rehnquist destacou bem a questão das parcerias. Eu gostaria de acrescentar que os militares dos Estados Unidos agradecem a oportunidade de trabalhar com Angola e apoiamos sinceramente o importante papel de Angola como garante de segurança na região, especialmente contra a ameaça comum de terrorismo e extremismo violento. É minha esperança de que possamos aumentar as interações e programas no futuro para que possamos expor mais jovens americanos ao espírito e cultura de Angola. Obrigado, Sr. Johnson. O que dizer da área de saúde, já que vocês também a mencionaram? Podia, por favor, falar sobre alguma atividade recente no âmbito do combate ao VIH-Sida? O apoio do governo americano ao Ministério da Saúde visa fortalecer a cascata clínica de VIH em Angola, apoiando desta forma o Programa Nacional do VIH. Em dezembro de 2021, o governo americano ofereceu uma formação relacionada com a testagem desta doença. Durante a formação foram abordados vários temas dirigidos a profissionais de saúde nas unidades de apoio localizadas nas províncias de Huambo, Benguela, Cunene e Lunda Sul. Muito bem, Dr. Rehnquist. Isso mesmo, Alexandre. Alguns dos temas abordados foram sobre princípios básicos de testagem de caso, de testagem ética e segura de caso, estratégias de busca ativa de casos de VIH e testagem de caso no sector pediatrício. No total foram formadas 15 pessoas nas 4 províncias, incluídos funcionários do INLS, funcionários do parceiro implementar ICAP Angola e funcionários do programa My Mentora, M2M, que são o ponto focal do VIH a nível provincial. De que forma o governo dos Estados Unidos apoia iniciativas destinadas a garantir melhorias no acesso a medicamentos de qualidade? Senhora Johnson. O governo dos Estados Unidos tem apoiado os esforços do governo angolano para garantir a melhoria do acesso a medicamentos de qualidade. No dia 31 de janeiro, a embaixada testemunhou o lançamento oficial da Lista Nacional de Medicamentos Essenciais, composta por 400 novos medicamentos licenciados pela Organização Mundial da Saúde. Este acto foi orientado pelo Ministério da Saúde através da sua agência reguladora de medicamentos e tecnologias de saúde e contou com o nosso apoio. Uma das estratégias prioritárias do governo americano em Angola para este setor de saúde é trabalhar no sentido de fortalecer o sistema e o bem-estar de todos os angolanos. Temos vindo a apoiar esta pretensão desde a sua concepção, elaboração, consolidação até aprovação da referida lista. Então, estamos sempre aqui juntos para o término longo, não? Isto irá garantir que os medicamentos disponibilizados aos doentes em Angola sejam mais seguros, eficazes e de boa qualidade, impedindo, assim, a importação e a venda de medicamentos que não cumpram com as normas de qualidade internacionais. Rehnquist, por favor. O governo dos Estados Unidos acredita ainda que esta conquista contribuirá
significativamente na luta contra medicamentos falsificados e facilitar os esforços do governo de Angola na captação e rastreio de medicamentos de qualidade duvidosa. Reafirmados aqui o compromisso do governo dos Estados Unidos em continuar a apoiar iniciativas destinadas a garantir melhorias no acesso a medicamentos de qualidade, desde a compra até a distribuição ao último beneficiário, e poder contribuir para a implementação das melhores práticas globais na cadeia de fornecimento e abastecimento. Muito bem, ainda sobre saúde, vamos então perguntar quer ao Dr. Rehnquist, quer à Sra. Johnson, como o governo dos Estados Unidos tem ajudado a mitigar e controlar a propagação da Covid-19 entre as comunidades mais vulneráveis em Angola. Para além de doações de vacinas, o governo dos Estados Unidos está a financiar a Development Workshop, o DW, uma organização local, não governamental, para ajudar a mitigar e controlar a propagação da Covid-19 entre as comunidades mais vulneráveis. Desta forma, a DW está a implementar atividades no âmbito da Covid. Esta iniciativa deve ser ao aumento do número de lugares de registro em que são feitas cobranças, ou seja, em bairros onde a maioria das populações vive com menos de $2 por dia e não tem acesso à internet e impressoras. Então, com a ajuda do nosso governo, a DW criou 10 postos de registros gratuitos, quero enfatizar, gratuitos, onde a população dessas comunidades podem registrar-se para a vacinação contra a Covid-19 e imprimir o certificado necessário de forma gratuita. Em média, em cada posto, cerca de 80 pessoas por dia são cadastradas, com forte participação de adolescentes. Sr. Rehnquist? Sim, boa noite, Luciana. Gostaria de acrescentar que 6 postos de registros gratuitos estão localizados na província de Luanda e 4 na província de Huambo. Dentre estes, pelo menos 9 postos estão localizados em áreas de difícil acesso e com condições muito vulneráveis. Este projeto tem ajudado a cada família desses bairros a poupar cerca de 1.000 kwanzas por cada registro e impressão que alguns cobram por este tipo de serviço. Ao apoiar os lugares de registros gratuitos de vacinas, o governo dos Estados Unidos continua a apoiar Angola a combater de formas diversas a pandemia de Covid-19, proporcionar maior acesso às comunidades de difícil acesso é de extrema importância para se atingir a meta de vacinação em Angola. Trabalhando juntos, podemos separar essa pandemia. Ainda no âmbito da saúde, podem falar sobre o apoio do governo dos Estados Unidos na formação de profissionais de saúde em Angola, através da plataforma CASAI? O governo dos Estados Unidos está avançado em apoiar ações informativas na área da saúde. CASAI é uma plataforma inovadora de ensino digital, desenvolvida com o objeto de contribuir para a formação dos profissionais de saúde na linha de frente. Foi desenvolvida em parceria com o Ministro da Saúde, através do Projeto Saúde para Todos, financiado pelo governo dos Estados Unidos da América e pela
iniciativa presidencial contra a malária, PMI. O primeiro ano de vida da plataforma digital CASAI ficou marcado por investimento avultado com o foco na área da malária. Foram lançados 5 cursos em que milhares de profissionais da saúde em Angola participarão. A plataforma emitiu cerca de 4.000 certificados para o que concluíram o curso com sucesso entre os meses de janeiro e dezembro de 2021. O curso envolveu temáticas sobre a malária de forma geral. Malária em crianças e malária em mulheres grávidas. Atualmente, a plataforma tem inscritos a frequentar os seus cursos mais de 3.000 profissionais de saúde. Estão em curso inscrições de quase 10.000 profissionais. Cada profissional de saúde inscrito no CASAI normalmente frequenta vários cursos. Como disse o Dr. Rehnquist, é um prazer mencionar que, tal como planeado em 2022, o CASAI irá continuar a crescer e diversificar a sua oferta curricular para outras áreas de saúde, além da malária. Desde o início do mês de fevereiro, já é uma realidade disponível na plataforma um curso de informação sobre a vacina contra a Covid-19, desenvolvido como o Departamento de Higiene e Vigilância Epidemiológica da Direção Nacional de Saúde Pública. Este curso irá proporcionar aos profissionais de saúde uma visão geral sobre a vacinação contra a Covid-19, incluindo a segurança e eficácia das vacinas, a oferta de vacinas disponível em Angola e mais informação e comunicação sobre esta vacina, incluindo mitos e factos, entre outros temas. Isto mesmo, Lashana. Outras áreas que também serão incluídas em 2022 são a saúde sexual e reprodutiva e o planeamento familiar. A embaixada está a trabalhar em parceria com o Departamento de Cuidados Primários de Saúde e AGOA. Vários cursos estão em fase final de desenvolvimento com a previsão de estarem disponíveis nos próximos meses. Por sua vez, o curso sobre o novo caderno de saúde materno-infantil, CSMI, foi desenvolvido com o apoio da Agência de Cooperação Internacional do Japão, JICA. A equipe do CASAI trabalhou com o Departamento de Cuidados Primários de Saúde e com a Associação de Ginecologistas e Obstetras de Angola, AGOA, para o desenvolvimento e validação de conteúdos. Muito obrigado, Dr. Rehnquist e Sra. Johnson. Foi bom ouvir sobre os desenvolvimentos recentes. Passando agora para outras questões, a título de curiosidade, há alguma oportunidade de financiamento de programas junto da Embaixada? Obrigada pela pergunta, Joel. Estou muito feliz para anunciar que, neste momento, já está aberto o nosso anúncio público sobre oportunidades de financiamento para este ano, 2022, referente à agenda de programas anual da Embaixada. Então, nossa secção, dentro da secção de comunicações, procura parceiros ativos para implementar programas durante este ano. Para mais informações detalhadas e também para dar seguimento aos formulários necessários, os tipos de programas, por favor, visite o nosso site, o nosso website, ao.usembassy.gov. ao.usembassy.gov. E se esta falha, sempre estamos disponíveis
a nossa página do Facebook, que tem a ligação direta para o nosso website. Obrigado, senhora Luciana, por esta importante nota. Passando agora para outro assunto. Como o governo dos Estados Unidos tem ajudado a mitigar o tráfico de seres humanos em Angola? João Costa, é muito importante a pergunta. Como parte de nossos esforços contínuos para acabar com o tráfico de seres humanos, organizamos palestras com antigos participantes dos programas do governo americano, denominado em inglês Alumni Talks, para trazer ao conhecimento do público questões ligadas ao tráfico de seres humanos em Angola e a importância da parceria do governo com a sociedade civil para educar as comunidades e apoiar as vítimas. Alumni Talk é um programa da Embaixada dos Estados Unidos da América que é realizado mensalmente nos espaços americanos por antigos participantes de programas do governo americano. Muito obrigado, Sr. Rehnquist. Se agora sintonizou, saiba que hoje, na rubrica Embaixada dos Estados Unidos na Hora da AmCham, temos como convidados 2 representantes da Embaixada dos Estados Unidos. E é a segunda vez que a rubrica tem este formato. Temos o prazer de receber pela primeira vez no programa o Dr. John Rehnquist, oficial sénior da Defesa e adido de Defesa da Embaixada dos Estados Unidos em Angola. E a senhora Luciana Johnson, adida Junta de Imprensa, Cultura e Educação da Embaixada dos Estados Unidos, que participa no programa pela terceira vez. Dr. Rehnquist e Sra. Luciana, vamos falar de vocês, tal comprometido no princípio desta conversa. Podemos começar com o Dr. Rehnquist. Bem-vindos a Angola e bem-vindos ao programa, no caso ao Dr. Rehnquist. Por favor, apresentem-se, falem um pouco sobre vocês aos nossos ouvintes, de que estado ou região vocês são. Muito obrigado. Eu sou da região do meio do Atlântico, Maryland, Pennsylvania, Virginia, Delaware, Washington, D.C. Já todo mundo sabe que eu sou da cidade melhor do mundo, Nova York. Gosto de olhar para a minha cidade como um ponto de encontro para todas as pessoas do mundo, através da música, cultura e tudo que seja de diversão. Muito obrigado. Existem aspectos culturalmente relevantes ou de interesse nesta região que gostariam de mencionar? Senhor, alguns. Os campos de batalha nacionais de Gettysburg e Antietam estão entre os mais conhecidos, mas existem dezenas de parques nacionais e campos de batalha na região, como é o caso do local onde os britânicos se renderam aos franceses e americanos em Yorktown. E claro, há ainda outros em Washington, D.C., Baltimore e a costa leste de Maryland, tais como o Maryland Blue Crab e a corrida de cavalos Preakness Stakes. Temos equipas de beisebol, basquete, futebol, que podem ser vistos durante as suas respectivas temporadas. O desporto oficial de Maryland é aquele que envolve 2 cavaleiros com armaduras montados em cavalos, chamada justa. Dr. Rehnquist, muito obrigado. Quais foram as suas responsabilidades profissionais anteriores? Algum papel digno de realce fora dos Estados Unidos da América? Servou em todo o mundo, primeiro como sargento na região do Pacífico, depois como oficial na Europa, Oriente Médio e África. Eu sou um oficial da área estrangeira e o continente África é a minha área de foco. E também tenho o grau de doutoramento em História, com enfoque em História militar e africana. Por causa da minha educação, dei aulas na nossa Academia Militar dos Estados Unidos, West Point. Também servi em 7 países da África Ocidental, do Sahel e na Alemanha. Dr. Rehnquist, sendo a primeira vez que participa do nosso programa, gostaria de partilhar connosco sobre a sua impressão que tem de Angola até agora?
acho que posso falar por mim e pela minha família quando digo que gostamos muito de trabalhar e viver em Angola. Eu gosto de não estar raspando, removendo neve neste momento. Como estão os meus irmãos nos Estados Unidos? A comida, música, clima, paisagens, os sons e as pessoas em Angola são incríveis. Mal posso esperar para sair e ver mais paz. Tenho a honra de trabalhar com os militares angolanos e aprecio muito a hospitalidade que recebemos de angolanos de todos os lugares. E o Sr. Johnson? Sim, depois de mais de um ano aqui em Angola, eu acho Angola muito lindo. Já tive a oportunidade de visitar Benguela, Malange, Kwanza Sul. Então ainda falta muito para ver. Espero ver Lubango este ano e também Namibe. Claro, não posso sair sem ver este deserto de Namibe, bem famoso pelo mundo para os vistos impressionantes. E, pois, através do meu trabalho, eu tenho a honra, o prazer, a minha prazer sempre para interagir com os angolanos, especialmente tenho um coração para os jovens, em que, através do meu trabalho, para impulsionar as oportunidades de intercâmbio, de educação, para interagir com outros jovens dentro dos Estados Unidos. Então, Angola tem sido como a minha casa. Sinto-me como estou em casa porque devido à hospitalidade, não? Em que, como recebemos, como as pessoas aqui recebem nós, sempre para trabalhar juntos, então aqui estamos, lado a lado, para melhorar o futuro. Caros ouvintes, chegamos ao fim de mais uma rubrica Embaixada dos Estados Unidos na Hora da AmCham. Hoje tivemos uma dupla pela segunda vez. Tivemos o Dr. John Rehnquist, oficial sénior de Defesa e Adido de Defesa da Embaixada dos Estados Unidos em Angola, e a senhora Lashana Johnson, Adida de Imprensa, Cultura e Educação da Embaixada dos Estados Unidos em Angola. Muito obrigado a ambos. Joel Costa, muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, Joel, e sempre prazer para estar consigo neste programa. Estamos juntos. Muito obrigado à senhora Lashana Johnson e também ao Dr. John Rehnquist. Para quem só agora nos sintonizou, chegamos assim ao fim da edição de hoje da rubrica A Hora da AmCham, a Embaixada na Hora da AmCham, e este é o espaço radiofónico que leva ao conhecimento do público os mais recentes notícias sobre o que de mais importante se faz e acontece na Embaixada dos Estados Unidos em Angola. Hoje tivemos o prazer de receber pela primeira vez no programa o Dr. John Rehnquist, oficial sénior de Defesa e Adido de Defesa da Embaixada dos Estados Unidos em Angola, e a senhora Lashana Johnson, Adida Adjunta de Imprensa, Cultura e Educação da Embaixada dos Estados Unidos, que naturalmente participa do programa pela terceira vez. A pandemia Covid-19 obrigou-nos mais uma vez a conduzir esta entrevista por via das novas tecnologias de informação, em observância do distanciamento social. Aos ouvintes, vamos passar pequenos excertos desta rubrica no mês passado, para recordar o que mais importante foi dito, e, naturalmente, voltamos a próxima semana. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na América. Na edição passada, tivemos uma dupla, os senhores Adrian Lu e Nelson Tamayo, ambos vice-cônsulos dos Estados Unidos em Angola. Senhores Adrian e Nelson, vamos falar de questões de interesse público ligadas à área consular. Vamos à conversa. Muitos angolanos, incluindo os nossos ouvintes, têm interesse em saber o processo de obtenção de visto junto do consulado dos Estados Unidos da América em Angola. Poderiam, por favor, discorrerem explicações sobre o processo para alguém que pretende obter um visto para os Estados Unidos da América? Claro. O melhor é, primeiro, as pessoas visitarem o site da nossa embaixada, que é ao.usembassy.gov. A partir daí, você pode aceder à plataforma para preencher o formulário de solicitação de visto, obter instruções sobre como fazer o pagamento
e para agendar a sua entrevista. Também há informações sobre os diferentes tipos de visto e quaisquer requisitos adicionais. Quero chamar a atenção sobre as limitações devido à pandemia da Covid. Não é assim, Nelson? Boa noite, Adrian. Gostaria de acrescentar que agradecemos a todos os nossos solicitantes pela paciência que têm tido. No último mês, tivemos de limitar as nossas operações devido à crescente onda da variante da Covid-Omicron. Então, a nossa principal prioridade é manter a saúde e a segurança dos funcionários e visitantes da Embaixada. No momento, estamos a processar apenas pedidos de vistos F, H, L e C1D. Estes são vistos para estudantes, trabalhadores, transferências entre empresas e tripulantes de companhias aéreas ou de navios. Se mais alguém tiver uma urgente necessidade de viajar, poderá fazer um pedido de agendamento urgente que consideraremos caso a caso. Esperamos que essa onda passe rapidamente para que possamos retomar as nossas operações por completo. Este é um bom ponto, Nelson. E gostaria de acrescentar que para quem teve a entrevista de visto cancelada nas últimas semanas, verifique o seu e-mail, porque o reagendamento foi feito automaticamente. E todos os solicitantes receberam um e-mail com essa informação. Muito bem, muito obrigado por esses esclarecimentos iniciais. Vocês trouxeram à tona o assunto da Covid neste âmbito e como os regulamentos estão sempre a mudar, vocês podem informar os nossos ouvintes sobre os requisitos atuais para entrar nos Estados Unidos da América? É verdade. As regras podem mudar com alguma frequência e com muito pouco tempo de aviso. Por isso, a primeira coisa a fazer é verificar o site do CDC, cdc.gov, para obter as informações mais atualizadas. Atualmente, para entrar nos Estados Unidos, todos os viajantes devem apresentar resultado negativo de teste da COVID-19 realizado até um dia antes da viagem. E, claro, o certificado de vacinação. Muito bem, em termos burocráticos ou documental, o que mais pode-se compartilhar com os nossos ouvintes? Acho que o mais importante para quem está a solicitar o visto de não imigrante é lembrar que o processo não é baseado em documentos. É verdade que existem certos tipos de visto como o F para estudantes ou H para trabalhadores que exigem documentação obrigatória. Mas para a maioria das pessoas que viajam em turismo ou negócios, que são os vistos B1, B2, a emissão é determinada principalmente com base na entrevista e no formulário que o solicitante apresenta. Isso mesmo. Uma coisa que eu ouço dizer muito é que se o pedido de um solicitante é aprovado ou negado depende da totalidade das suas circunstâncias de vida. O que significa isso exatamente? Bem, isso significa que o requerente tem de demonstrar ligações ou laços suficientes com Angola. Estes podem ser sociais, econômicos, familiares, profissionais, mas de qualquer forma devemos acreditar que o requerente é quem diz ser, está a viajar pelo motivo pelo qual diz estar a viajar e pretende cumprir todas as regras associadas ao seu visto, incluindo sair dos Estados Unidos quando necessário. Muito bem, Sr. Nelson, este conselho aplica-se a todos os solicitantes? Sim, eu acho que sim. Se estivermos a falar de vistos de não imigrante, algumas outras coisas a lembrar são de que todos os que solicitam um visto para os Estados Unidos, independentemente da idade, devem comparecer pessoalmente perante um cônsul. Portanto, se os pais quiserem levar as suas crianças ou bebês para os Estados Unidos, por exemplo, eles também devem planear trazer as crianças para a entrevista. Outras coisas que valem a pena mencionar são que alguns tipos de visto, como F, H, L e C1D, exigem uma taxa adicional que é paga no dia da entrevista
antes de nós podermos aprovar oficialmente o visto. Infelizmente, não aceitamos pagamento via multicaixa no nosso escritório, mas aceitamos kwanzas, dólares ou cartão de crédito internacional tipo Visa ou Mastercard. Adrian, mais alguma coisa que estejas a pensar? Sim, acho que outra coisa que eu acrescentaria é que a fotografia é parte essencial da solicitação e as pessoas não devem esquecer de submetê-la quando preencheram o formulário DS-160 ou de trazê-la para a entrevista. Deve ser colorida com fundo branco liso, tirada nos últimos 6 meses com expressão neutra e olhos abertos. Então, está a dizer que as pessoas não podem sorrir? Podem sim, mas devem ser sorrisos normais. Não podem ser gargalhadas exageradas. E também não são permitidas fotografias de pessoas com óculos. Ok. Deixa-me também dizer que todos esses requisitos estão publicados online em travel.state.gov. É também aqui que as pessoas podem encontrar praticamente qualquer informação sobre viagens para os Estados Unidos ou solicitar qualquer tipo de visto. Muito bem, Sr. Nelson, também aqui falar do visto F, né? Existe algo específico que os nossos jovens que desejam estudar nos Estados Unidos devem saber sobre o visto F? Pois, falando do visto F, por exemplo, que sim, é o visto para estudantes, as pessoas podem ser crianças que frequentam a escola primária, estudantes matriculados na universidade ou pessoas que querem apenas aprender inglês. Temos processado muitos vistos F1 recentemente. Muitos estudantes precisaram viajar de volta aos Estados Unidos para mais um semestre que começa este mês. É o semestre da primavera. Pois, este é um daqueles vistos que não se baseia apenas na entrevista, mas requer alguma papelada ou documentação. Os alunos devem receber um formulário I-20 da sua instituição escolar a confirmar a sua matrícula e detalhando as despesas educacionais. Os alunos devem se registrar no SEVIS, o Sistema de Informações para Estudantes e Intercâmbios, e pagar uma taxa antes de solicitarem um visto F. E, por outro lado, também é importante que os alunos mantenham o estado do SEVIS atualizado enquanto são estudantes. De vez em quando, certifiquem-se de verificar novamente o estado do SEVIS, especialmente se você mudar de escola ou tirar uma folga significativa da escola. Adrian, você consegue pensar em mais alguma coisa que as pessoas deveriam ter em mente ao solicitar o visto F1? Sim, acho que é sempre bom que os solicitantes se preparem para a entrevista. Isso vale para todos, mas principalmente para os alunos. Pergunte a si mesmo: por que eu quero estudar nos Estados Unidos? Por que eu quero estudar este curso nesta instituição? Como ou quem cobrirá as minhas despesas educacionais? Sim, essa é uma pergunta importante porque nós, como vice-cônsules, somos obrigados a verificar se o candidato tem recursos financeiros suficientes para igualar o valor listado no documento I-20 da escola. Exatamente. Acho que também é bom que os solicitantes pensem um pouco sobre o que pretendem fazer depois de concluir a sua educação e se pretendem participar no período OPT. OPT significa Treinamento Prático Opcional em inglês e é um programa para os portadores de visto F1 permanecerão nos Estados Unidos por até 12 meses após terem concluído a sua educação para trabalhar numa área relevante. Sim, o OPT é uma experiência profissional maravilhosa, mas é importante lembrar que não é automático. É algo que os portadores do visto F1 devem solicitar. Onde as pessoas podem aprender mais sobre isso?
Como o nosso departamento não lida com OPT, é melhor que qualquer pessoa interessada fale com o departamento de estudantes internacionais da sua universidade para ajudá-los a navegar nesse processo. Muito obrigado, senhores. Caros ouvintes, reiterados votos de bom dia. Estamos a apresentar a rubrica Embaixada dos Estados Unidos na Hora da AmCham. Connosco estão a conversa os senhores Adrian Liu e Nelson Tamayo, ambos vice-cônsulos dos Estados Unidos da América em Angola. Vamos deixar as questões sobre visto de lado, passemos para um outro assunto. Falemos de saúde. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, CDC, continua a apoiar o Ministério da Saúde? Eu vou começar a responder deste jeito. O apoio do CDC ao Ministério da Saúde visa fortalecer a capacidade laboratorial de saúde pública para responder à pandemia da Covid-19. Nesta senda, os principais pontos de colaboração são a aquisição de reagentes de teste, consumíveis e materiais de colheita de amostras, implementação de sistema de informação laboratorial, formação de técnicos de laboratório, recrutamento temporário de recursos humanos para aumentar a capacidade de teste, apoio à imunovigilância, apoio à vigilância genómica, fornecimento de painéis de garantia externa de qualidade e descontaminações quinzenais nos laboratórios com maior volume de testes para evitar contaminação dos profissionais de saúde. Agora, depois de ouvirmos o que de mais importante foi dito nesta rubrica no mês passado, vamos agradecer uma vez mais a todos por estarem do outro lado. Joel Costa e António Estudantes despedem-se com a promessa de regressarem na próxima quarta-feira. Se Deus quiser. Até lá, um forte abraço. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.